Olá, mamãe, papai e todo mundo que se interessa pelos assuntos que são tratados neste canal. Eu estou aqui hoje com um convidado muito especial, o Dr. Edson Saleme, dentista, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com 14 anos de experiência tratando dente. Mentira, tratando de gente. A gente costuma falar isso. A gente não trata de dente, a gente trata de gente, né? Exatamente. Por acaso os dentes estão dentro da pessoa. Estão dentro da pessoa. E ele é especialista em ser generalista, clínico geral. Ele vai estar aqui batendo um papo com a gente, falando sobre gestação e cuidados odontológicos durante a gestação. A gente se vê daqui a pouquinho. Uma honra pra mim. Doutor Edson, em primeiro lugar eu queria te agradecer muito por ter aceito o convite de estar aqui explicando as perguntas principais que toda mamãe quer saber. Muito obrigada por participar do nosso vídeo. Não sei nem o que falar, porque acho que o agradecimento é mais meu até. Ter a oportunidade de levar informação para as pessoas é uma tarefa muito nobre, é uma tarefa muito de coração, sabe? Eu agradeço o convite e essa oportunidade de poder levar um pouco do que a gente sabe e pode ter a oportunidade de aprender ao público geral. Que bacana. Geralmente eu começo a trabalhar com as mulheres ainda grávidas e elas falam assim comigo: é normal a mulher ficar com dente bambo, ter problema de dentição durante a gravidez, isso ocorre com mais frequência. Isso é verdade realmente, doutor Edson? Isso realmente acontece mais na gravidez? Então, o que acontece muito é um problema cultural histórico do Brasil. O Brasil é um país que é chamado o país dos desdentados, né? As pessoas, elas, num passado não tão distante, elas consideravam o dente descartável, algo que se podia remover sem mais consequências. Com o decorrer do tempo e do avanço da tecnologia e da ciência, foi se descobrindo uma série de problemas causados com a perda dentária. Mas essa cultura no Brasil ainda é muito forte, tanto que tem infelizmente dentista ainda que aborda a questão da terceira dentição, que é a dentadura. Então o Brasil é o país que mais tem desdentados no planeta Terra. E aí, se apoiando nessa estrutura cultural, sociocultural, muitas grávidas acreditam que a gravidez é um problema e aí deixam de procurar o dentista. Já não procuram normalmente porque não é uma cultura da prevenção. Essa cultura está chegando mais forte de uns 10 anos para cá. A gente só procura quando tem um problema, quando Só está doendo quando dá o dente, problema, né? justamente. Aí quando o dente já está doendo, o problema já está instalado, a gente normalmente já está mais sério. Então, culturalmente, o brasileiro não tem essa postura de buscar uma odontologia preventiva, que é o que a gente batalha para conseguir, e a grávida em especial, ela acredita que ela tem um problema. Ela acredita que a gravidez é um problema, e a gravidez não é um problema, a gravidez é uma dádiva. O que acontece é que na gravidez realmente acontecem algumas alterações sistêmicas que geram alguns detalhes, mas nenhum deles são impeditivos para o tratamento odontológico, a não ser que a gravidez seja uma gravidez de risco e com alguma situação específica. Mas então é verdade que uma gestante tende a ter maior problemas de dente do que uma mulher que não está gestando? Sim, tem uma ciência, um porquê científico para explicar isso? Tem um porquê, mas problema de dente é algo muito amplo. Vamos fechar problema de dente para problema periodontal, que o periodonto é a estrutura de suporte do dente. Certo. O periodonto ele tem a gengiva, o osso que está dentro da gengiva, é a estrutura que prende o dente na cavidade oral. Tá? Porque são dois problemas maiores da odontologia, a periodontal e a cárie. E a cárie não tem nenhuma relação com a gravidez em si. Mas a doença periodontal, que é o famoso dente bambo, viu, mamães? Quando o dente começa a ficar bambo, a coisa já está meio mais para lá do que para cá. O que acontece é que durante a gravidez acontece uma alteração hormonal muito forte, isso é sabido. Essa alteração hormonal gera uma alteração química sistêmica. E a cavidade oral ela tem um pH em torno de 7, 7.2, 7.4, que ele é um pH que ele é alterado durante a gravidez em função dessa alteração hormonal. Então a química da cavidade oral, que é um ecossistema único, eu chamo de ecossistema, tá, gente? Porque a cavidade bucal, ela é repleta de flora bacteriana. Existem mais de 300 tipos de bactéria
que vivem na cavidade oral. Sim. E aí, com essa mudança química, a cavidade oral se torna um ambiente mais agradável, mais propício para que determinados tipos de bactéria se desenvolvam. Bactérias essas que são mais patogênicas, que são mais causadoras de problema periodontal. Porém, tem uma coisa legal. Se a mamãe tem o costume de fazer o preventivo, a gente consegue bloquear esse desenvolvimento dessas bactérias. Então, a grande sacada da coisa é não deixar a doença se instalar. É fazer o controle preventivo pré-gravidez, que seria durante a vida normal, e durante a gravidez ter um acompanhamento pelo menos de 2 em 2 meses, para evitar que algum processo que na gravidez é mais facilitado ou mais recorrente, que seria essas bactérias específicas, a gente conseguir brecar o processo logo no início. Bom, a odontologia é repleta de mitos a respeito dela, principalmente quando se trata de gestação, diabetes, hipertensão, uma série de questões que as pessoas acreditam que tem problema, tá? A cárie é uma doença com 3 fatores. Genética, que é uma predisposição da pessoa. Eu não sabia disso, legal. A flora bacteriana, que ela precisa ter uma flora bacteriana causadora da cárie. Perfeito. Tá? São bactérias específicas que geram ácidos que derretem o dente. Vamos falar assim que fica mais simples de entender. E precisa de um terceiro fator, uma alimentação cariogênica, ou seja, que proporcione a formação da cárie, que é uma alimentação rica em açúcares refinados. Biscoito recheado, bolo, bala, cafezinho o dia inteiro. O que acontece com as mamães? Elas começam a pecar um pouco com a higienização, deixam de lado um pouco o cuidado pessoal. Porque tá só preocupada em fazer os exames da gravidez, foca na gravidez, o quartinho. Deixa de fazer a higienização que ela estava acostumada. Ou, na grande maioria dos casos, ela piora uma higienização que já não era tão adequada, porque falta muita educação no nosso país. Falta muita educação na área de saúde, muita educação, enfim, uma série de questões. Então, como ela deixa de escovar, melhor talvez do que escovava antes, ou continua no processo de uma má higienização bucal, a cárie ela acontece como aconteceria normal. A questão é que durante a gravidez, a falta de higienização em alguns pontos, para algumas mamães, ela piora. E aí, com aquela alteração química, a quantidade de bactéria aumenta muito. Então, o que causa cárie é bactéria, não é a gravidez. E a gravidez gera, talvez, uma falta de higienização, uma falta de ir ao dentista. E aí, a conjunção de todos esses fatores proporciona um aumento dessa cárie. Mas não é sempre, não é com todas as mães. Então, não existe relação entre gestação, viu, mamães? Não existe relação entre gestação e cárie. O que existe é a relação entre gestação e doença periodontal, que é o dente bambo, mas em função das alterações hormonais, que também pode ser controlada. Mas a questão da cárie especificamente tem relação com a higienização. Tá, mas então peraí. Durante a gestação eu estou super ocupada, eu tenho um monte de coisa para fazer. Comecei realmente a ter uma dorzinha, um sangramento na boca quando eu vou escovar os dentes. Mas a pessoa fala que eu não devo procurar o dentista agora durante a gravidez e tal. Por que eu deixo isso quieto? Qual o mal que isso pode acontecer? O que acontece? Por que não procurar o dentista? De onde vem essa informação de que a grávida não pode procurar o dentista? Inclusive, não procurar o dentista, não cuidar dos problemas odontológicos, pode gerar parto prematuro, pode gerar pré-eclâmpsia, pode gerar uma infecção generalizada e afetar completamente o bebê. São mitos culturais que, como eu falei mais cedo, que dominam o nosso país. Então, não existe nenhuma contraindicação para que uma gestante, uma mamãe, né, com o bebê na barriga ainda, mas é uma mamãe, não procure o profissional da odontologia. Então o que você está me dizendo se, por exemplo, eu estou grávida, muito pelo contrário, eu devo procurar o dentista. Sim. Mas vai ter algum problema de grávida, eu tomar anestesia, fazer raio-x, ter algum problema, fazer algum tratamento dentário durante a gravidez? O que impera, eu acho que até na vida, é o bom senso, né, pessoal? Bom senso sempre. Então, descobriu que está grávida, não está fazendo o check-up, não tem um controle, vá ao dentista. O dentista ele vai conseguir fazer uma análise visual, uma inspeção clínica,
para saber se está tudo bem. Se estiver tudo bem, ok. Não vamos entrar em algum tipo de tratamento estético, clareamento, fazer pedido de raio-x sem necessidade real. Raio-x não tem problema nenhum. Já tem estudos comprovando que com o uso do colete, com as proteções que a gente possui, a quantidade de radiação é tão pequena que não dá nem para mensurar. Então não chega nem radiação nas gônadas, que são os órgãos reprodutores, e no bebê, que seria a maior preocupação. Não tem problema. Mas a gente não vai pedir raio-x desnecessariamente. Perfeito. A gente precisa fazer uma inspeção clínica. Então, a ida da mãe ao dentista é fundamental para que o profissional possa avaliar e saber se tem algum problema já instalado. Aí a gente vai ver o seguinte: existe um problema que necessita de intervenção? Essa intervenção é urgente? Legal. Essa intervenção ela vai levar a algum problema no feto ou atrapalhar a gravidez? Se sim, a gente intervém, porque é muito melhor, é muito menos danoso, ou não tem dano, na verdade, um tratamento odontológico bem indicado, bem executado, né? do que uma doença instalada. Perfeito. As alterações que uma doença, normalmente infecciosa, como a cárie ou a doença periodontal, num processo de gestação, onde é um processo que o corpo da mulher está com todos os seus esforços voltados para a formação do bebê, e ela tem que destinar uma parte dessa energia para se defender de bactérias ou de problemas, isso pode gerar transtorno para a gravidez. Então, uma doença odontológica, uma doença, seja periodontal, seja uma cárie, ela pode gerar muito problema para o bebê. A mãe que não procura o dentista para fazer um tratamento, que já está com um problema, porque pode fazer mal para o bebê, na verdade, não procurar o dentista está fazendo mal para o bebê. Sim. Porque ela pode, que nem você falou, entrar numa pré-eclâmpsia, trabalho de parto prematuro, porque a gengivite, a cárie é uma doença infecciosa, né? Claro, o que a gente precisa ter em mente, pessoal, isso é muito importante. Nosso organismo, ele não é separado. Hoje tem uma cultura no mundo de partir o ser humano em joelho, olho, e agora tem especialista em córnea, em implante, em ortopedista de mão. Isso não faz sentido. Tanto que eu busquei estudar um pouquinho de cada área para a gente conseguir ter uma visão mais ampla da coisa. Então, assim, o organismo ele não é separado. Um problema de dente pode afetar o bebê, um problema de enxaqueca pode afetar o bebê, né? Um furúnculo que dá, um bicho de pé que seja, gente. Por mais simples que seja o processo que está acontecendo no corpo, está ligado. Procura um profissional. Está ligado. É um universo interligado. Uma coisa não funciona desligada da outra. Está tudo em perfeita harmonia. Quando uma parte dessa engrenagem chamada corpo humano entra em desarmonia, afeta naturalmente outra parte. Né? E no caso específico da gestação, quem é a parte mais frágil? O bebê. E aí, por um mito cultural, de repente a parte mais frágil, que necessita de mais cuidado, é a que mais vai sofrer por um mito de que não se pode procurar um dentista, de que não se pode tomar uma anestesia, de que não pode fazer um raio-x. E aí o bebê nasce prematuro, a mãe não está nem sabendo por quê. Meu bebê nasceu prematuro, abaixo do peso, teve que ficar na incubadora. O que era? Um dente que tinha um canal para fazer e ninguém viu, porque ela não foi um profissional. Eu estou muito assustada com essa informação, eu não tinha ideia disso. Não fica assustada, sabe por quê? Porque agora a gente está gerando informação. Essa informação vai chegar a um monte de gente que vão replicar essas informações e a gente vai conseguir diminuir um pouquinho com essas intercorrências culturais. Esse é o objetivo. O tratamento auxilia na formação do dentinho que o neném vai ter. A mãe tratando o dente e se protegendo, ela de alguma forma vai estar colaborando na formação do dentinho do neném? Isso tem alguma influência? Claro, tanto na formação do dente como na formação de qualquer outra parte do bebê. O dente é mais uma parte do corpo humano. Perfeito. Que tem sua função específica, como as outras partes, o olho, o nariz, o cérebro, as perninhas, enfim. Então, o que a mãe precisa entender? Que quanto mais equilíbrio orgânico, equilíbrio físico, emocional também ela tiver, quanto melhor ela tiver, quanto mais equilibrada a mãe tiver, alimentação equilibrada, enfim, não dá para não falar disso porque é um todo. Quanto mais equilibrado o ser humano que está gerando uma vida estiver,
mais equilíbrio essa vida que está chegando vai ter para se desenvolver. Então, um desequilíbrio odontológico pode acarretar um desequilíbrio no bebê. E esse desequilíbrio pode ser na cavidade oral. Então, os dentinhos da criança, de repente, se a mãe tiver uma alimentação que não está tão legal, pode gerar uma formação óssea dentária um pouco mais fraca, porque não teve um aporte de cálcio suficiente na formação dos ossos e dentes. Então, uma infecção pode gerar um desequilíbrio químico no organismo e aí, de repente, falta uma enzima construtora de uma parte da estrutura muscular da criança. Entendi. Entendeu? Aí a criança nasce mais magrinha, mais fraquinha. Por quê? Porque todo o aporte energético de defesa da mãe que poderia estar sendo poupado, e aí essa energia sendo canalizada para a construção do corpinho do bebê, quando essa energia precisa ser deslocada para cuidar de uma doença, porque o nosso organismo é perfeito, então ele tem um sistema de defesa dele, mas tem problemas que o corpo não consegue resolver. Só a intervenção de um profissional vai resolver, como a cárie, como uma doença periodontal mais avançada, uma gengivite. Então, essa energia que o corpo destina para a própria defesa, se um profissional faz esse papel, ele libera essa energia do corpo da mãe para a gestação, para que essa energia seja canalizada na formação da criança. Muito legal. Que é o ponto mais importante da gestação, a criança, o bem-estar da criança, que provém do bem-estar da mãe. Perfeito. Doutor Edson, mas por exemplo, alguns profissionais da saúde falam, o dentista não pode usar, por exemplo, anestesia que tenha vasoconstrição, porque isso pode afetar no neném. Sim. Isso tem verdade dentro do seu trabalho, da sua formação? Olha, o que a gente sabe é que a quantidade de vasoconstritor é um remedinho, tá, gente, que é usado para fechar os vasos sanguíneos para que a anestesia dure mais tempo, tá? Existe um mito também de que o vasoconstritor gera aumento de pressão ou algum outro problema. Então, logo, a hipertensa não poderia tomar anestesia com vasoconstritor porque a hipertensa ela só vai ser hipertensa se ela tiver com a pressão alta. Se ela tiver com tratamento em dia, não é hipertensa. Vai ser pelo menos tratada pro odonto como se fosse uma pessoa que está tudo normal. Normal. Tá. O diabético, se tiver com a glicose normal, ela é um paciente normal. O hipertenso, se tiver com a pressão normal, ele não é considerado como hipertenso, é considerado um paciente normal. Para odonto, tá, gente? Isso. Não vai parar de tomar o remédio, não. Então, o vasoconstritor, não tem nenhum sentido deixar de usar o vasoconstritor, porque a quantidade de vasoconstritor é ínfima. Ah, legal. Então, a gente possui vasoconstritor endógeno. Sim. Nosso organismo produz adrenalina, por exemplo, a adrenalina é famosa, né? Ela é um vasoconstritor que a gente usa de vez em quando. Tem a noradrenalina também, que é um outro tipo, enfim. A descarga de adrenalina que o nosso corpo pode gerar com a utilização de um anestésico sem vasoconstritor é uma descarga muito maior do que a que a gente usa. Por exemplo, se a gente usa uma anestesia sem vasoconstritor, ela acaba mais rápido. O efeito dela passa mais rápido. E aí vamos supor que eu estou no meio de um procedimento e dá uma dor no paciente. Ela toma um susto, a descarga de adrenalina é muito maior que o próprio cérebro gerou. Olha que interessante. E aí você tem um problema muito mais sério com uma descarga própria de adrenalina do que eu vou usar. Então não faz sentido, isso é outro mito. E caso a pessoa tenha algum problema sistêmico, ele vai encaminhar para o médico, que é o responsável por esse aspecto, por esse problema. E aí o médico vai adequar esse paciente para a gente poder tratar. Perfeito. Com o vasoconstritor. Perfeito. Entendeu? Então assim, existe um trabalho multiprofissional. Tá. Os profissionais precisam conversar, o enfermeiro com o dentista, com o médico, com o obstetra, com o cardiologista, enfim. Inclusive essa é a ideia desse canal, trazer vários profissionais para a gente construir um conhecimento de educação. É isso, Vanessa, não tem como a gente separar as nossas profissões, porque a gente lida com o ser humano é um. Então a gente se complementa, inclusive esse projeto para as mamães que você está implementando é magnífico, porque falta integração. Os profissionais de saúde não conversam. Às vezes um dente está gerando uma lesão muscular. Olha, eu não sabia. E aí a pessoa está fazendo fisioterapia. Mas na verdade o problema está no dente. Não sabia disso. Que interessante, muito bacana. A gente precisa conversar mais. Ótimo, muito legal. Doutor Edson, eu adorei o bate-papo. Muito obrigada. Com certeza clareou aí para muitas mamães, né, as dúvidas que tinham,
os mitos que eram colocados, que mulher grávida não podia fazer tratamento e tudo. Nós podemos tirar desse vídeo. Mães, por favor, se a gengiva estiver sangrando, se tiver com dor no dente, alguma coisa, por favor, procure o dentista. Porque ele vai te avaliar e vai ver o que pode ser feito, o que está acontecendo. Não vai resolver aí eu esperar o neném nascer, não. Isso. Queria dar só uma pequena dica. Não tem motivo algum para não procurar alguém que tenha conhecimento suficiente para poder ajudar, te esclarecer. Procure um profissional para esclarecimento. Existem as áreas de cada um, né? Eu vou procurar um arquiteto, um engenheiro, se eu quiser construir algo. Então, o dentista é o profissional que vai tirar sua dúvida. Então, começou um sangramento, igual você falou, Vanessa, começou uma dorzinha, ou antes de que isso aconteça, engravidou, procura um profissional. Prevenção! Isso, chega e fala, olha, doutor, eu tô grávida, dá uma olhada pra mim. Isso. Se tiver tudo bem, maravilha. Se tiver alguma questão para ser resolvida, que seja o mais breve possível resolvida. Se precisar esperar um pouquinho, por causa da época de primeiro trimestre, que é um período mais cauteloso, a gente vai saber se está na hora, se precisa mexer, porque vai às vezes atrapalhar esse primeiro trimestre. Mas não tem como, cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano, cada mamãe é uma mamãe, cada filhinho é um filhinho. Eu recebi 2 agora. Um casal, estou feliz da vida. Então assim, a gente teve esse cuidado de cuidar da boca da minha esposa, para olhar se estava tudo bem, estava tudo ótimo, os bebês nasceram saudáveis, então a gente está muito recente, pai fresco que fala, né? 6 meses. Só uma coisa, essa moça aqui que ajudou a gente de coração a trazer informação na parte que cabe a enfermagem, que é uma profissão linda e maravilhosa. Então, te agradeço de coração por ter cuidado da minha esposa, por ter cuidado dos meus filhos, por cuidar da gente e agora tá levando isso para o grande público. E eu agradeço de coração você ter participado do nosso vídeo e respondido as perguntas que toda mamãe sempre me pergunta e que é a especialidade do dentista, né? Estamos às ordens. E eu quero dar um recado para a mamãe. Se vocês adoraram o bate-papo do Dr. Edson, quer que ele trate dos seus dentes, está precisando entrar em contato, não conhece um ótimo dentista na parte clínica, todos os dados para entrar em contato, para marcar um horário, vão estar aqui debaixo do vídeo para poder marcar um horário. A gente não trata de dente, a gente trata de gente. Então, Então quem precisar de tratar de gente, isso, não de dente. A gente trata de pessoas, a gente cuida de pessoas, tanto eu quanto a Vanessa, quanto os outros profissionais que ela está buscando, que são profissionais alinhados. A gente vai ter uma abordagem mais ampla, cuidando do ser humano. O ser humano é mais importante que qualquer outra coisa. É verdade. Bom, o dente faz parte do ser humano. Exatamente. Né? Então um beijo para vocês. Estamos às ordens, pessoal. Obrigado. Se tiverem qualquer dúvida e quiser perguntar aqui embaixo, depois você entra lá e responde. Claro, estamos às ordens. Você entra lá e responde? Sim. Então, estamos à disposição. beijo. Até a próxima, mães. Tchau, gente. Valeu.